Boa tarde, meus irmãos, muita luz, muita paz, que a doce e serena paz do Mestre Nazareno nos envolva nesta tarde de hoje. E como eu sempre digo, nós evocamos aqui os espíritos protetores dessa sala, que é em espírito Chico Xavier e Maria Santíssima, que nos intua e nos direcione no propósito de bem servir. Hoje, como está aí no banner, vocês vão verificar que vamos estudar o livro dos Espíritos, ou melhor, o livro Céu e Inferno, capítulo 3, o céu. Existe o céu? O céu é um estado de espírito? Há um local circunstanciado para o céu? Céu é superposição de céus, como diziam os antigos, 7 céus, ou os muçulmanos, 9 céus, ou a teologia da Idade Média, 3 céus, o que está até a nuvem, acima da nuvem, onde gira os astros, e após os astros, este plano vastíssimo onde reside Deus e os espíritos superiores. Essas e outras questões você vai verificar nos nossos estudos da tarde. Muita luz e muita paz. Eu vos amo. Vem comigo. Boa tarde a todos. Muita luz, muita paz. Que a doce e serena paz do Mestre Jesus nos envolva nessa tarde de hoje. Nos direcionamos sempre ao propósito de bem servir. E solicitamos a pleiade de espíritos toda aqui da nossa sala, capitaneado pelos nossos padrinhos, que em espírito são Chico Xavier e Maria Santíssima, que nos intua, nos impulsiona, como dissemos anteriormente, ao propósito de bem servir. E para iniciarmos, seja bem-vindo, fraterna, Miri e André Lourenço, os últimos que chegaram à Sala Luz no Caminho. Para iniciar os nossos estudos, eu convido a nossa amiga e irmã Miriam RJ, que eu lhes comunico que o próximo estudo a mesma vai ministrar para nós aqui na sala. Então, dia 7, estudaremos de forma sequencial e sistematizada o livro Gênese. Então, ela está lá, no decorrer dos estudos eu coloco para vocês o assunto. Então, a nossa querida Miriam vai nos brindar com o estudo do próximo quarta-feira. Paz e luz, é com você, minha irmã. Olá, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Tudo tranquilo? Bom, vamos fazer a nossa prece de abertura, né? Que é mais uma prece de agradecimento por essa oportunidade de estarmos aqui estudando. E vou só ler uma prece que eu gosto muito, antes do nosso agradecimento, que se chama Ensina-me a ser generoso. Senhor Jesus, ensina-me a ser generoso, te servir como tu mereces, a dar sem contar, a combater sem medo de feridas, a trabalhar sem procurar repouso, a me dedicar sem esperar outra recompensa que não seja de saber que faço a tua vontade. E assim, vamos agradecendo mais uma oportunidade de estudos nesta sala, onde nós somos acolhidos e convidados a refletir sobre os ensinamentos da doutrina espírita. E assim seja, graças a Deus. Liberando, gente. Que assim se faça, Deus seja louvado, minha irmã. Tudo, mas tudo de bom mesmo. Meus irmãos, como de costume, eu cumprimentei a fraterna, cumprimentei. Como de costume, eu lhes peço a digitar um número de 1 a 288 na área de texto, por gentileza. 194, obrigado, Nando. E 194, meus irmãos, aquela obra, o best-seller de Carlos César Pastorino, ele diz textualmente o que se segue. Nando, o mal não merece comentários, pois só traz resultados desagradáveis. Qualquer palavra produz vibrações que atraem as vibrações semelhantes. Portanto, o comentário sobre o mal atrai vibrações pesadas e nocivas. Fale apenas a respeito de coisas belas e boas,
comente o bem, as ações nobres e permanecerá envolvido por uma onda de paz, de alegria e de bem-estar. É aquele negócio, né? Você joga uma bola verde na parede, já disse alguém, certa feita, vai voltar naturalmente uma bola verde. Se você joga uma bola branca, volta para você a bola branca. Uma bola vermelha, pela mesma forma e a mesma cor, lhe é voltada através daquela bola jogada. Qualquer cor ou qualquer bola que você joga, volta. O pensamento, o mal, o comentário é um pensamento que você pensa inicialmente antes de verbalizar as palavras. Então, quando você pensa, e o pensamento nós vimos, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por hora, ou por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. O pensamento é superior à velocidade da luz. Então, por isso que essa distância em eu falando aqui e o som desloca os elétrons pelos fios, vocês ouvem na mesma hora. O pensamento é a mesma coisa, ou aliás, é uma velocidade superior. Eu penso, se não há reciprocidade, se não há uma ressonância, ele volta para mim. Então devemos pensar sempre positivamente. Está aí a mensagem de início da nossa sala. É relativamente ao desejar, ao pensar, ou falar as coisas boas, né? Meus irmãos, como está aí na área de texto, vamos estudar hoje da obra O Céu e o Inferno, a penúltima obra. Posteriormente Kardec escreveu a Gênese, né? A penúltima obra do Céu e Inferno. Vamos estudar o capítulo 3º. Deixa eu colocar uma música aqui, e se fica um pouco alto, vocês me... Então, veja bem, meus irmãos, como está o Céu e o Inferno. O Livro dos Espíritos, ele foi escrito em quatro partes. A primeira parte, que é a parte da criação, tudo nasceu no livro Gênesis. O segundo é da comunicação espírita, do mundo espírito, nasceu qual? O livro Evangelho segundo o Espiritismo. O terceiro, que é o desdobramento moral relativamente à parte psicológica e científica, que é a ciência da nossa doutrina, decorre daí um processo moral, nasceu o livro do Céu e Inferno. O quarto e último, das penas e leis futuras, nasceu este livro que nós estamos estudando hoje, que é o Céu e o Inferno. Então, o último livro escrito por Kardec refere-se à primeira parte do Livro dos Espíritos, que trata da criação, etc. Então, nós vamos falar hoje sobre o céu. Interessante que esse capítulo, novamente eu pergunto, essa música de fundo não está atrapalhando? Está no volume adequado? Então, esse capítulo que nós vamos estudar hoje, muito obrigado, Evanildes. Esse capítulo que nós vamos estudar hoje, refere-se ao céu, e vocês vão observar que ele faz uma contextualização geral do espírito aqui, da evolução. Mas começa o capítulo falando relativamente, muito obrigado, Chico, falando relativamente o que é o céu na visão dos antigos. E o céu é uma superposição. E eles acreditavam em vários céus. Os antigos acreditavam muito em sete céus. Os muçulmanos atualmente acreditam em 9 céus. Ou seja, à medida que você vai evoluindo, vai ascendendo, vai também evoluindo nesses céus. A teologia moderna, pelo menos a teologia da Idade Média, ela refere-se a 3 céus. E o interessante em minhas preces, e quando muitas vezes eu sou convidado a falar em centros, ou mesmo aqui no Pau Talk, eu começo minha prece, não raro eu utilizo: elevamos os nossos pensamentos à parte mais alta do universo, porquanto, né, lá, em tese ou metaforicamente,
residem os bons espíritos, né? Porque os antigos acreditavam, vamos falar nem tanto dos antigos, porque lá eram os 7 céus, e inclusive comenta-se que Paulo, o apóstolo, foi guindado, foi ungido ao 7º céu, né? Que é um céu mais virtuoso. Mas vamos nos ater à Idade Média para frente, que falava em 3 céus. O céu, onde está aqui, quando fala céu, meus irmãos, dá-se a impressão, ou dá-se, quer dizer, uma côncava, uma parte, uma abóbada, ou seja, que circunscreve a própria Terra. A Terra, naturalmente, sendo o centro disso tudo. Então, esses 3 céus é o que existia da Terra entre as nuvens, da nuvem entre os astros, onde giram os astros, porque a Terra é do centro, e ali tudo era firmamento, é outro céu, e o 3º céu seria acima dos astros, porque lá é morada, como dissemos, dos Altíssimos. Mas isso tudo é de forma metafórica, e o mundo era circunscrito por quanto? E vamos ver lá quando a ciência desbravou e desmistificou, e vamos verificar que na verdade não existe céu propriamente dito, e nessa acepção da palavra, como colocamos, ou como era colocado para os antigos, ou até a Idade Média, nesses 3 céus específicos. Vamos verificar isso. Então, a teologia cristã, ela reconhece esses 3 céus. Eu retifico que São Paulo apóstolo, ele foi ungido ao 3º céu, e não ao 7º. Então, o 1º céu seria o céu aqui, da terra às nuvens, o 2º céu, aonde giram os astros e os cometas, e o 3º céu, a imensidão, né, que até então eles não admitiam que não existia mais nada, tão somente Deus e a espiritualidade superior. Seja bem-vindo, Sadchar. Então vocês perceberam, existia os 7 céus, os muçulmanos 9 céus, a teologia dita teologia cristã e moderna, a partir de 1400 e pouco, são 3 céus. Ou seja, da terra às nuvens, das nuvens aonde giram os astros, os cometas e os planetas, e a parte, vamos dizer, a vastidão eterna, que estaria afeito aos bons espíritos, a Deus, a espíritos de escola, ou espírito dito em nossa doutrina superiores e anjos. Mas isso tudo é de forma metafórica, porque na conclusão dos nossos estudos vamos ver que céu, na verdade, é um estado consciencial, está em nossa mente, e em todo mundo há o céu propriamente dito, em todo lugar e todo mundo. Então a Terra não é mais os eixos do universo. Anteriormente, a Terra era o centro do universo, e como assim sendo, tudo girava em torno da própria Terra. E a ciência revelou posteriormente mundos semelhantes aos nossos, que naturalmente vai ter e tem habitante, porque Deus não criou tudo isso aí simplesmente para o nosso deleite, né? Então, e você já deve ter visto, e de uma forma assim bastante elucidativa, mostrando a Terra, comparando com os outros planetas, com Júpiter, com Vênus, com Saturno, depois comparando a Terra com o Sol com outra, com Antares, até que a coisa fica simplesmente diminuta ou perde no universo. Em outras palavras, nós, a Terra, somos um grãozinho muito, mas muito insignificante diante desse universo. E Deus o criou, e na verdade esse é o universo, os cometas, os planetas, essas estrelas todinhas, naturalmente não serve a nossa locupletação em termos de prazer, de beleza, de visualização. Naturalmente, e como a espiritualidade nos diz, esses próprios mundos são habitados por seres
vários dos mundos, não igual a nós, mas nada impede ou nada não nos diz que não existe um planeta como a Terra, ipsis litteris, né? Da mesma forma com oxigênio, nitrogênio, água, etc. Em assim sendo, pode até haver habitantes, espíritos na mesma composição do que a nossa. O homem, nessa contextualização, ele é composto de quê? Ele é composto de corpo e de espírito. Espírito, Maria Adama, seja bem-vindo, boa tarde. O espírito é o ser pensante, é o ser racional, é o ser que sente dor. Então a dor, a coerência, a inteligência, né? A parte racional está no espírito. O corpo é um invólucro que serve para o espírito, aqui nesse processo reencarnatório, colocar em prática aquilo que idealizou, aquilo que planejou, aquilo que, de uma certa forma, idealizou no mundo errático. Mundo errático, o que é isso? Mundo errático são os espíritos naquele período que intermedia uma encarnação da outra. Porque na erraticidade, nós espíritos, a gente faz uma avaliação, sobretudo da última reencarnação, aquilo que fomos, aquilo que pelo qual fomos criados e planejamos para ser, para obrar e não fizemos. Aí nós novamente fazemos um planejamento para a próxima encarnação, né? Foi há poucos instantes colocou na Terra uma pergunta até interessante: qual o tempo ou como diagnosticar o tempo na vida errática, ou seja, dos espíritos erráticos, né? Dos espíritos na erraticidade, esperando para encarnar. Como o espírito tem vida eterna, não é infinita, porque infinito é Deus, espírito foi criado simples e ignorante no que refere-se ao saber, ao conhecimento. Então, lá esperando, ele está na vida eterna. Um pequeno instante lá é uma erraticidade, é uma eternidade para nós, porque na verdade somos sabedores. Eu já disse, Suzana, seja bem-vindo, paz e luz. Então, o relógio, ele não marca a hora, ele marca o tempo. O relógio, e o que é o tempo? Na erraticidade, o espírito não está circunscrito a um mundo específico qualquer, exceto em alguns mundos transitórios, que não é o caso de aqui falarmos, mas na erraticidade o espírito está esperando a encarnação. O relógio marca o quê? 1 hora significa 1/12 do giro da Terra em torno do seu próprio eixo. 24 horas é um giro total. Um dia, na verdade, é 1/360 que a Terra dá em volta do Sol. 360 dias, que seria 24 vezes 360 dias, dá mil e tantas, várias mil horas, né? Seria o que o tempo que a Terra gasta para dar a volta em torno do Sol. Então, o que é a hora? É o desgaste do próprio relógio. Porque aquilo que a gente pensa que é hora, está marcando o tempo. Então, Frei, quando, e você questionou, bom, Décio, como é que é o tempo na erraticidade? Como no próprio livro dos Espíritos fala relativamente à vida eterna dos espíritos, dá-se para concluir, levando o questionamento ao bom senso, que um determinado instante na erraticidade equivaleria a séculos aqui na Terra, né? Então são tempos totalmente diferentes. Vimos que os espíritos são criados de forma simples, de forma bruta no que refere ao saber. E o viajor do átomo ao arcanjo, que é a sua plenitude relativa em termos de conhecimento, se faz em tempo
diferente de um espírito para outro. Por quê? Porque uns caminham de forma mais reta e outros não. E todos têm a sua respectiva felicidade nesses mundos que os mesmos perpassam. Ou seja, eles podem ser felizes aqui na Terra, felizes no mundo maior, e ser plenamente feliz nos mundos superiores, quando já não tem a carne, a carcaça, esse corpo que de uma certa forma nos dificulta não só a locomoção, mas o respirar. Para me falar, eu tenho que tomar um espaço, colocar um pouco de ar no pulmão, etc., fazer força. Eu tenho dores de cabeça, eu tenho dores por não alimentar, tenho dores por alimentar. Tudo em excesso ou falta me causa algum desconforto. E isso nos mundos superiores não tem. E toda a felicidade é constituída de trabalho, de labor. Coloca novamente a frase, Free. O laborar, né? Eu não vi, eu esqueci a frase que você colocou. O certo é que se você não laborar, a infelicidade se instala. O prazer está no labor, no trabalho. E longe de pensarmos que a felicidade dos espíritos no quinto mundo, mundo celeste, na verdade, Kardec colocou e dividiu os 5 mundos, pessoal, meus irmãos, foi em questão didática. Porquanto há milhões de mundos, vamos dizer assim, na escala evolutiva. Então o quinto mundo, que cognominou-se como mundo celeste, aonde estão íncito ou estão ali vivendo ou morando os espíritos evoluídos, que são os co-criadores com Deus do universo. Lá a felicidade é plena, lá não existe mal, é a ausência total do mal, só existe o bem. E há um trabalho também de forma reída, de forma bastante contundente. Vimos então que o trabalho, ele é responsável pela felicidade. Veja bem que essa contextualização todinha para no final nós concluirmos o que é o céu, sobretudo na visão espírita. E aliás na própria visão escatológica, não é escatológica, é uma visão teológica mesmo, já não se fala aquele céu sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, naquela sublime ostentação e fastidiosa, vamos dizer assim, inércia, né? Sem fazer nada. Isso nós é o que isso aí se destaca, que vai ser a nossa conclusão dos estudos. Mas não se apouquente por esperar. Os espíritos, então, vimos que são criados simples e ignorantes. Pelo seu trabalho, pela sua evolutividade, pelo seu fazer, eles vão ganhando e evoluindo nessa escala evolutiva e vão sendo cada vez mais felizes, dado o que os mesmos fazem ou fizeram nos devidos mundos pelos quais passaram. E Jesus colocou uma frase, né? Tudo conforme as suas obras. Tu serás feliz ou infeliz, vamos dizer assim, conforme o seu labor, conforme as suas obras. Então, vimos que o progresso dos espíritos, seja ele de qualquer forma, de qualquer naipe, é dado o seu labor, dado o seu trabalho. Uns se entorpecem, se tornam mais brutos ou permanecem na brutalidade porque ficam mais próximos aos vícios, às coisas ruins. Outros pela mesma forma, têm um comportamento mais adequado, mais benemérito, mais voltado às virtudes, caminham a passos mais rápidos. Tudo conforme a sua obra, né, Tico-Taco? Todo espírito que atrasa, ele não pode culpar nenhum outro espírito ou
a ninguém, senão a si próprio. E nós, espíritos, somos danados. Nós temos obsessores para tudo. Fizemos isso porque meu espírito de luz, ou aquele espírito instrutor, ou anjo da guarda, assim me intuiu. Fiz aquilo porque o meu obsessor, veja o M grande, né? O pronome possessivo, o meu obsessor assim, ou os meus obsessores, ou os obsessores ao que estou subsidiado, vinculado, assim quiseram. Então eu não tive culpa. E na verdade, tudo mesmo, meus irmãos, somos sabedores, está vinculado ao livre-arbítrio, ao grave e cacareco. Seja bem-vindo, paz e luz. Então, não podemos e não devemos culpar espírito, não, sobretudo os obsessores, né? Ah, não, mas para aí, irmão X. Lá na 459, a espiritualidade respondeu a Kardec que os espíritos influenciam-nos mais do que imaginamos e que, de ordinário, são eles que nos dirigem, eles que nos norteiam. Pois bem, tudo bem, os espíritos influenciam sim, mas o livre-arbítrio compete-me tão somente. O evoluir, o ser bom ou o ser ruim, compete-me. Evidentemente que nós somos inspirados. Evidentemente que nós somos intuídos a fazer sobretudo o bem. O mal também, mas há mais intervenção para o bem. Agora, o escolher fazer o mal ou fazer o bem é caráter, é critério nosso. É caráter nosso. É da nossa índole, né? Essa evolução na fieira moral que vai do átomo ao arcanjo compete tão somente a você, espírito, a mim, espírito. E todos nós vamos chegar um belo dia aos mundos superiores. Mas você fala isso e você acredita nisso? Não, eu não acredito não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza porque foi a espiritualidade que passou isso no próprio livro dos Espíritos. E nós sendo filho de Deus, somos, muito embora perfeito no estágio atual, imperfeitos no estágio atual, mas perfeitos no que refere à criação, porque Deus, sendo perfeito, não iria criar uma obra imperfeita. E Ele quer, e através do mérito, através das nossas ações, nós vamos chegar nesse mundo dito mundo perfeito, mundo sublime. E isso é necessário que evoluamos. Essa evolução, ela é contida naquela tão propalada duas asas que diz no Evangelho segundo o Espiritismo, e posteriormente até corroborada por Emmanuel, né? A asa da moral e a asa da ciência. Então você tem que evoluir cientificamente em termos de ciência e em termos de moral. Qual a que vem primeiro? Normalmente é a da ciência, porque é através do saber, é através da ciência que te impele a ser moralmente melhor. Para aí, irmão X. Mas então você está querendo dizer, ou está dizendo que naturalmente aquele que mais sabe, aquele que mais entende, aquele que tem uma inteligência melhor por si só e por consequência moralmente melhor também? Não. A moralidade, ela pode até decorrer da ciência, do saber fazer para implementar a ação, mas eu posso ser muito bem um sábio e ter virtudes não compatíveis com a moralidade, ou por outra, aquela pessoa com conhecimento simples e ter uma moralidade extraordinária. Então, tem que haver a evolução dessas duas asas. Um pássaro só não tem condição de voar. Um pássaro com a asa só não tem condição. Se ele bater uma asa, ele trepida, ele claudica, ele bate num poste, ele cai. Ele não tem sustentação. Então, nós precisamos dessa asa. E a parte moral, ela vem como? Todas duas via encarnação.
A parte moral é o seu relacionamento social, é o interrelacionamento que aqui estamos fazendo, vai me aprimorar a moralidade. O relacionamento que eu estou inserido no meu trabalho, no centro em que eu frequento, as pessoas que no meu círculo compõem, este relacionamento vai caracterizar e vai aprimorar a minha moral. Eu posso até não querer, ou nesta encarnação, não evoluir moralmente conforme eu planejei, mas é dentro desse relacionamento. E a parte ciência, a parte científica, seria o fazer, né? É o progresso no fazer, é o trabalhar. Então o trabalho, ele lhe responsabiliza para você evoluir cientificamente. Então tá aí, o espírito evolui na erraticidade, no plano espiritual, sim, evolui, mas precisa do corpo, precisa da carne para processar, precisa da reencarnação para colocar em prática aquilo que idealizou, aquilo que planejou. Olha aí o pragmatismo, né? Você colocar em prática aquilo que a teoria lhe indicou, né? A encarnação, então, podemos afirmar que é relativo à inferioridade dos espíritos, deixando de ser necessária quando esses espíritos estiver bastante evoluído. E cada vez que evoluímos, o corpo, ele torna menos denso. Chega ao tal ponto que há mundos cujo o corpo é tão fluídico que ele assemelha ao espírito propriamente dito. E quando o corpo vai tornando menos denso, pela mesma forma, o corpo astral do espírito, que é o perispírito, ele também vai tornando menos denso. É aí uma das coisas que o conhecimento, o querer, a paixão, o saber, a individualidade, ela não está, vamos dizer assim, totalmente nessa parte perispiritual, nesse modelo organizador biológico. Por quê? Se ele mudar de mundo, troca-se integralmente o espírito, e onde ficou a individualidade? Então ela é do espírito. Apóstolo da fé, seja como é que é? Apóstolo da fé mentiroso, né? Então, mas tudo bem, seja bem-vindo ao nosso meio. Eu gostei do mentiroso, mas a verdade, ela muitas vezes ela foi uma mentira ontem, né? Aquilo que hoje é uma mentira para mim pode tornar uma verdade amanhã. De que forma? Eu, há poucos instantes atrás, achava que o homem jamais poderia ir à Lua ou viajar em um planeta. Eu, no ano 140 da nossa era cristã, Ptolomeu, ele entendia que a Terra era o centro do universo. Aquilo era uma verdade, que passou a ser uma mentira a partir de 1610, quando Isaac Newton descobriu a luneta e, através da observação dos corpos e dos planetas, verificou a falácia, verificou o erro que estava incorrendo. Então, apóstolo mentiroso, a mentira de hoje pode ser a verdade de amanhã. Seja bem-vindo entre nós. A felicidade dos espíritos, então, está tão somente quando mesmo perpassar aos mundos superiores e aos mundos ditosos? Não. Pode e eu sou feliz aqui. Sid Stark pode ser feliz também. A Miriam, pela mesma forma. Todos nós temos a nossa felicidade. E Kardec fez uma comparação muito interessante. Aliás, tudo que Kardec não é havendo nenhum fanatismo, é de um primor extraordinário. Ele disse o seguinte: se você falar que o espírito só pode ter a devida felicidade quando atingir um mundo efetivamente superior, é você falar que a criança não pode ser feliz na sua idade. É sim, a criança é feliz na sua idade. Ao lado de grandes missões que são confiadas a espíritos que atingiu
um patamar desse superior, tem também aqueles espíritos que estão, vamos dizer assim, subindo a escada de Jacó, galgando degrau a degrau, também missão. Com isso, estamos dizendo que eu tenho missão, você tem missão, todos nós temos missão. Por pequena que seja, nós temos uma missão. Como você está falando isso? Missionário não é só um Jesus, não é só um Gandhi, não é só um Luther King, irmão X? Não. No momento que você tem o dever de criar o filho, dar um conselho a um vizinho, falar com a sua esposa, ou a esposa falar com o marido, fazer uma orientação específica e precípua, você está sendo um missionário. É uma missão pequena? Sim, diante esses grandes missionários, mas não deixa de ser uma missão. Então todos nós temos uma missão. A qualidade de um indivíduo depende da felicidade e não do estado material do meio que se encontra. Nós temos isso nas próprias famílias, aquela pessoa desprovida da matéria, ou vamos dizer, do vil metal, não tem nenhum carro, mora em condições humildes, ser muito mais feliz que nós que moramos em uma cobertura. E a felicidade foi dita lá no Livro dos Espíritos, que a felicidade, não diga em sua plenitude, mas na sua relatividade, no que refere à matéria, é você viver com o necessário. Aquela música do menino Mogli, né? Vive o necessário e o supérfluo é demais. Então, quando você vive com o necessário e sente bem com o necessário, você é feliz. Isso no plano material. Livro dos Espíritos, também nessa mesma particularidade, que eu não me recordo aqui a questão, não vem o caso. E na parte moral, qual que é a felicidade na parte moral? É a ciência do dever cumprido. Eu estou fazendo a minha coisa bem feita? Eu fiz o que deveria ser feito? Não tenho peso de consciência? Então, em não havendo, a felicidade moral está nesse aspecto. Então, felicidade material, ciência, viver com o necessário. Felicidade moral, ciência do dever cumprido. Então, nós vamos ainda a um belo estágio de nossa existência ter uma felicidade plena e completa. Os espíritos felizes atraem para si, por similitude, por ressonância, por vibração, espíritos também de uma mesmo diapasão, né? Formam vastos agrupamentos homogêneos. Mas espera aí você está circunstanciando, você está localizando. Então há um determinado local que poderíamos chamar de céu, aonde ficavam esses espíritos felizes, ou o inferno outro? Não. Quando falamos em localização física, é na dimensão que nós vivemos, porque nós entendemos e estamos em 3 dimensões. Eu olho para você, eu vejo largura, profundidade e altura. Espíritos atuam em dimensões outras, da 4ª ou outra, 5ª ou 6ª dimensão, ou mais alguma dimensão que não a conhecemos. Dimensão que envolve espaço e tempo. Podem estar aqui agora, junto, no mesmo plano que estamos, e não estar me ouvindo, ou por outra, está aqui agora e ouvindo o que eu estou pensando. Porque no momento que eu penso para materializar a minha voz, há um espaçamento. O espírito não precisa desse espaçamento. O espírito não precisa desse desconforto. O espírito não precisa tomar água para falar o que o irmão X está falando. Então verifica que está em outra dimensão. Nessa imensidade limitada, onde está o céu, na verdade? Que foi a pergunta do Sid Shark. Que ele, lá inicialmente, ele colocou. Mas então, você acha que o céu e o inferno é um estado circunstancial? Está na minha mente? Nós perguntamos agora. Nessa imensidade ilimitada, que é a Terra, que são os planetas solares do nosso sistema solar, que são os outros planetas
que são as outras galáxias, e o universo é composto de bilhares ou bilhões de galáxias. Aonde está o céu? O céu, meus irmãos, não está acima de nós, não está no terceiro, no sétimo, no nono, como diz o muçulmano, né? Mas está em toda parte. O céu está onde há a felicidade do espírito. Se o espírito é feliz, aqui nesse mundo dito de prova e expiação, e você tem condição de ser feliz diante do sofrimento, isso naturalmente conforme você o internaliza, o vive. Como você conforma com esse sofrimento, e você, tendo o nosso conhecimento, sabendo que o mesmo vem, sobretudo para burilar, para parar a aresta, ou mesmo para resgatarmos algum débito, a gente não maldiz o sofrimento. Aí é o caso que muitas vezes aquelas pessoas, né, aqueles avatares como a Madre Teresa de Calcutá, uma mulher baixinha subindo, Dulce, irmã Dulce lá na Bahia, subindo aqueles morros lá, tudo, debilitada em termos de pulmão, e era uma pessoa extremamente feliz. Essa felicidade é o céu. Os mundos adiantados são as últimas estações do seu caminho, porque lá nós, conforme nós vimos, não vamos ter o peso do corpo físico. Então, céu e inferno é um estado de consciência. Por outro lado, eu sou uma pessoa que nada dá certo, deste tudo que ele vai fazer, nada dá certo para ele. Para o vizinho, para o seu irmão, para o seu amigo, se deixar que tudo dá certo. Para sua colega Vanilde, as coisas vai de uma certa forma e flui às mil maravilhas. Pudesse, para o irmão X nada dá certo. Então, naquele momento que nada dá certo, porque eu não estou implementando o que deveria ser implementado, ou seja, estou passando por um período ruim e uma situação desfavorável, sobretudo por imperícia, incúria e implementação indevida de minhas ações, eu estou aonde? Estou no inferno. Se existe regiões felizes e infelizes, no que se refere ao espaçamento físico, conforme conhecemos, Tico, pode, porque você, por exemplo, você é uma pessoa feliz, e Nando, ao escolher a questão inicial para a abertura da nossa sala, foi relativamente a um pensamento bom, emitir um pensamento positivo, não falar mal das pessoas, porque tudo aquilo que você fala, e o pensamento é mais veloz do que a luz, vai e volta. Tudo que você pensa, vai e volta. Ora, então, se você está pensando bem, se você está atuando extraordinariamente bem, você está num local e num momento feliz. Então você está assediado, contornado por espíritos do mesmo padrão e teor vibratório, está no mesmo diapasão. É aquilo que falamos, né? Somos como rádio, 2 rádios em um mesmo ambiente, e cada um desses rádios sintonizado em uma estação, pegando estação diferente. Eu, pensando bem, atuando ao bem, próximo à virtude, vou captar espírito nesse mesmo diapasão, nessa mesma sintonia. Sid Sharkey coloca: o que achamos ser difícil não seria uma forma de exercitarmos o aprendizado e entendermos aonde devemos corrigir? O que achamos ser difícil não seria uma forma de exercitarmos o aprendizado e entendermos aonde devemos corrigir? Se você, veja bem, se você achar aquilo difícil e aquela missão de dificuldade, você interiorizar e saber que aquela dificuldade é para o seu próprio aprimoramento, aí sim. Mas ocorre que muitas vezes a dificuldade, como eu disse agora mesmo, eu estou com uma doença, e essa doença, após ir ao médico, após dezenas de consultas, ela não foi debelada.
e esse sofrimento, eu não interiorizar de que esse sofrimento vai fazer parte da minha evolução, porquanto eu estou resgatando um débito, aquilo veio uma marca perispiritual a qual eu tinha de sofrer para redimir. Se eu interiorizar dessa forma, Cid, efetivamente contribui para a evolução. Mas eu posso muitas vezes maldizer isso. Oh meu Deus, isso não dá certo, logo comigo que veio acontecer. Cid Shark é uma pessoa robusta, uma pessoa saudável, uma pessoa inteligente e, acima de tudo, tem muito dinheiro. Ele pode fazer os melhores cursos, ele pode estudar nas melhores escolas. Se eu pensar desta forma, o sofrimento, e não absorver isso, o sofrimento vai, inclusive, atrapalhar a minha evolutividade, a minha evolução, o meu viajor nessa escala evolutiva. Então, veja bem, que o sofrimento contribui com a evolução propriamente dita, mas ele pode ser uma causa de freio de mão. Por isso que nossa doutrina diz que tudo que ocorre é porque assim Deus quis e foi necessário naquele momento ocorrer. Se estamos doentes hoje, ou se nascemos com uma deficiência num membro, talvez é para que evite que aquele membro pegue um revólver e leve na cabeça e cometa um suicídio. A própria Ivone do Amaral, que escreveu uma grande obra, um clássico sobre o suicídio, ela suicidou 3 vezes. Lá mesmo tem um caso de uma pessoa que nasceu sem braços e sem pernas. Ele já tinha suicidado 9 vezes, então foi uma bênção ele nascer com aqueles problemas orgânicos que muitas vezes nós chegamos, fazemos uma avaliação de injustiça divina. Mas é isso aí, o sofrimento nesse caso está corroborando, está colaborando, está contribuindo para a evolução do espírito. Então, céu é um estado de pensamento, é um estado do seu agir, das suas obras. Se você é feliz, você está no céu. Morreu, desencarnou, o espírito não leva, não agrega uma grama sequer de evolução. Pelo contrário, ele até passa-se a sofrer mais, porque desvencilhando do corpo as coisas malignas, pensamento algumas vezes, ou coisas que na terra eu tinha condição de esconder, lá não. Então, antes de a ciência ter revelado aos homens essa grandeza, o macro, conforme o Cid Shark sempre fala nas suas reverberações, nas suas prédicas, este macro não poderia ser evoluído lá na época antes da Idade Média. Tínhamos de ficar com aqueles céus interpostos, aquela côncava, ou seja, a Terra como centro do universo. Pois bem, a ciência hoje prova que há bilhões de galáxias. Através desses satélites, através do Hubble, do telescópio, desvendou-se grande parte do universo. Então, pela mesma forma, os céus também não se falam mais neles, porque não existe espaço sem nenhuma parte material, sem nenhum cometa, sem nenhuma estrela. Tudo tem e foi criado por Deus. Então, concluindo, meus irmãos, o céu é um estado de espírito, e o local que você está, sendo esse local prazeroso de felicidade, é céu. Mas você pode fazer desse mesmo céu um inferno para você. Na sua casa tem 8 ou 10 pessoas, ou digamos umas 6 pessoas, 2 ou 3 podem ser radiantemente felizes, e por consequência nós cognominar estão no céu. Neste mesmo ambiente físico tem você todo contrariado, que nada dá certo, e isso por causa da sua própria atuação. Você está onde? No inferno. Chico Teco colocou: os lugares que os espíritos desencarnados vê é apenas uma fantasia procriada por sua mente, seu estado mental? Não. Na verdade, ô Tico, o nosso mundo, e a espiritualidade assim falou para Kardec, é na verdade uma cópia pífia
uma cópia mal feita, uma cópia pálida do que é o mundo espiritual. Então, o mundo espiritual não é que é o outro mundo, pode estar aqui mesmo, o próprio desdobramento, em outra dimensão. É que é o verdadeiro mundo. Nós somos uma pálida cópia. Boa tarde, Rainha Sol, seja bem-vinda, ligeirinho pela mesma forma. Meus irmãos, então o que nós propusemos a estudar foi isso aí. Eu pergunto se há alguma colocação, algum complemento, ou se há algum questionamento dentro do que nós estudamos. Temos o maior prazer em sabendo, né, naturalmente, fazer as colocações. Então o céu é o local que eu estou em termos de felicidade. Uma criança pode ser feliz, o jovem é o adulto. Essa comparação Kardec fez como os vários mundos, porque passa o espírito. Então, nós aqui na Terra, que é o mundo de prova e expiação, podemos ser felizes, como vamos ser necessariamente felizes nos mundos superiores. Fechou, meus irmãos? Minha colega e irmã Avanildes, você convidou alguém para fazer a prece para nós, final? Se não convidou, eu vou convidar uma pessoa. Eu vou convidar meu amigo Side Shark. Você convidou, Avanildes? Põe aí na tela de texto, por gentileza. Tudo bem. Então eu convido, um abraço de 2 voltas ou mais voltas a vocês, muita luz, muita paz, e que tenhamos um céu de esplendor. Um abraço, um beijo no centro do coração, e que vivamos este céu, porque se nós temos o conhecimento e a doutrina dos Espíritos nos dá esse conhecimento e não colocamos em prática, nada vale, a fé é morta, né? É como aquele camponês que preparou a terra, deixou no ponto, mas não jogou a semente. De que vale a terra preparada se não foi o berço da semente? Então nada adianta. Precisamos sim viver esse céu que é constituído da felicidade, e a felicidade está tão somente em nós. Um beijo em vossos corações. Sid Shark, é com você. Parece que ele deu uma saída, né? Tá aí. Então estou descendo. Eu voltarei tão somente para colocar uma música final e despedirmos. Tudo de bom, meus irmãos. Que bom, Deus. Que bom poder estar numa sala onde se fala de Jesus, onde se fala do Evangelho, onde se busca encontrar esses ditos mistérios do universo, sem, com isto, tirar a autonomia de Deus, sem tirar o trabalho maravilhoso que trouxe Jesus para este mundo em que vivemos e do qual Ele é o governador. Maravilhoso. E muito, mas muito bom mesmo que todos os nossos irmãos e amigos procurem refletir em cada uma dessas palavras que foram informadas por você, sentir como agora nós vamos buscar esse sentimento, o encontro nosso com o nosso mundo real, o mundo dos espíritos. Portanto, eu solicito que cada um retire-se ao seu eu individual, mergulhe profundamente, respire, relaxe e procure apagar os problemas do dia a dia de sua mente. São difíceis os problemas, é difícil esse exercício, mas se pusermos o Mestre Jesus diante de todos os problemas, eles se diluirão como a fumaça no ar. A
adentrarmos este campo, começamos a receber esses eflúvios de paz, de amor, de harmonia. Começamos a equilibrar o nosso corpo espiritual com o corpo físico e podemos assim dizer que a mente sã, no corpo são, com certeza terá a leveza das plumas, a ligeireza das asas, o brilho intenso do sol que nos ilumina. Roguemos a Deus para que nos permita viver mais um pouco e cuidar desta natureza da qual nós fazemos parte e pela nossa imprudência nós a estamos destruindo. Para poder respirar o ar puro, para poder estar entre as árvores, sentir as borboletas, as aves a cantar, e sentindo isto, Senhor amado, entender quanto és grande e maravilhoso, entender que também podemos chegar a um patamar de dizermos o que disse Jesus: eu estou no Pai e Ele está em mim. Fazei-nos, Senhor, o instrumento da Tua paz, o espelho que refletirá a Tua imagem de luz, de amor, e refletindo esta luz, poder aquecer os corações que se encontram gelados pelo desamor. Fazer com que os viajantes perdidos encontrem nessa luz o farol ali iluminar o caminho que os levarão a Ti, Senhor. E é assim que nesta tarde, mais uma vez Te agradecemos a oportunidade de nos reunirmos em Teu nome e de estarmos unidos em um só pensamento. E Te pedimos autorização para que o amigo que preside esse trabalho possa dá-lo por enterrado em Tua santa e bendita paz. Que assim seja. Que assim se faça, meu irmão. Muito obrigado, uma prece muito linda. Muito bom que assim seja. Meus irmãos, então, nós vamos ter, na próximo dia 11, como está no banner aí, a nossa irmã Miriam vai nos brindar com os estudos no próximo dia 11, que vai ser na próxima quarta-feira. Ela vai falar sobre a encarnação contida na Gênese, né? Porque aqui nós repetimos, a gente estuda de forma sistematizada as 7 obras de Kardec, as 5 ditas básicas, né? Ou seja, o Pentateuco kardeciano, que muitos não gostam que chama assim, acrescida do que é o Espiritismo e obras póstumas. Então, a nossa irmã Miriam gente, eu não sei onde eu parei. Então tá aí, a nossa irmã Miriam ela vai fazer esse estudo do próximo dia 11. Então, do próximo dia 11. Gente, muita luz, muita paz. Vamos fechando por aqui. E que Deus nos envolva sempre, né? Com o seu manto de amor e de compreensão. Muita luz.